A lei da arbitragem é considerada um marco na resolução de litígios no Brasil. Para comentar as principais características, trazer curiosidades e falar dos desafios desse trabalho no ambiente jurídico nacional, convidamos o advogado empresarial Fernando Brandariz, participante de hoje do nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Fernando, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. O assunto de hoje é arbitragem. Doutor, primeira coisa, para tirar a dúvida de muita gente, essa arbitragem não tem nada a ver com futebol, né? Por quem ela é exercida no Brasil? Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, Luiz. Vamos bater um papinho aí sobre arbitragem. Bom, quem exerce o cargo de árbitro são pessoas capazes, né? São os maiores de 18 anos, plenamente capazes na esfera civil, né? E o que é interessante na arbitragem é você nomear um árbitro, alguém que vai julgar o teu caso, o teu contrato, enfim, a tua situação fática, seja uma pessoa especializada naquele tema da discussão, né? Então, se eu tenho uma demanda, nós dois temos uma demanda sobre tecnologia, engenharia, construção, é interessante que eu nomeie um árbitro competente nessa área e não indique, não sugira um árbitro que seja médico, ou eventualmente até um advogado, né? Essa é a grande diferença entre a arbitragem e o próprio judiciário. É a especialidade do julgador no caso específico. E, doutor, estamos falando de um método de solução de conflitos, de litígios, né? Quais são as principais vantagens da arbitragem, na sua visão? Olha, acho que a principal delas é o sigilo das informações. O processo arbitral, ele corre em sigilo, tramita em sigilo, muito embora a legislação assim não determine, não fale nada sobre sigilo, mas diz a legislação que os árbitros têm que ter discrição. E aí você tem o regulamento das câmaras, que praticamente todas elas determinam o sigilo. O tempo máximo, né? São 6 meses? Se as partes não estipularem um prazo maior no teu contrato, que você nomeou a Câmara Arbitral, o prazo máximo são de 6 meses. Você pode aumentar o prazo, mas o prazo determinado pela lei, caso não tenha convenção ao contrário, são de 6 meses. O que é um prazo ínfimo, né? Podemos dizer assim, ao contrário de um processo judicial que em 6 meses, após a distribuição da ação, muitas vezes a parte contrária não foi nem citada ainda para responder uma contestação. Para que fique bem claro, doutor, a sentença arbitral, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial, de uma decisão proferida por um juiz. Sim, tem os mesmos efeitos. O árbitro vai julgar procedente ou improcedente, né, dá provimento ou não ao apelo do autor, ou enfim, do réu, mas os atos expropriatórios serão realizados pelo Poder Judiciário, né? Então, eu fui condenado a pagar um valor X, eu não paguei, então a outra parte vai ingressar com um processo de execução de sentença arbitral no Poder Judiciário, e aí sim vão acontecer as penhoras, as expropriações, os leilões, e tudo mais. Então, na arbitragem, você antecipa o chamado processo de conhecimento, né? Ali decide-se quem tem razão ou não. Quem perdeu, se não pagar, o credor vai ingressar no Poder Judiciário para executar e expropriar, enfim, ter efetividade no teu recebimento, no recebimento do teu valor, né? Da indenização, enfim, é no Poder Judiciário. Doutor, vamos falar agora um pouquinho sobre a confiabilidade da arbitragem. Apenas 0,6% dos litígios em andamento nas câmaras de arbitragem sofreram impugnação. Isso é um número relevante, né? Eu acho que esse número reflete muito a confiança do processo arbitral, né, das câmaras de arbitragem, além da confiança, o prazo determinado, estipulado pela lei ou pelas partes para resolver o conflito, né? O mercado está crescendo com câmaras de arbitragem e isso tá tendo um reflexo muito grande nessas câmaras com o aumento do volume. É caro, é custoso, mas está crescendo bastante as arbitragens. Por fim, a parte interessada a recorrer à arbitragem. Quais são as suas dicas? A minha dica é ver primeira situação, fazer uma avaliação entre o contrato que você está celebrando, né, o contrato em si, que eventualmente pode ser discutido, né, com o valor que está sendo discutido ali, com uma câmara especializada naquele tema. E ver se eventualmente tiver um conflito
entre as partes, se aquela câmara vai ser uma câmara especializada, o árbitro é especializado, e o custo, né? Porque muitas vezes você tem uma discussão de um imóvel de compra e venda que tem um valor aí de 100, 150, 200 mil reais, e eventualmente o custo para você ter um processo na arbitragem vai ser um valor muito superior aos 100 mil reais. Então você vai ficar naquela discussão: o que vale mais a pena, eu assumir um prejuízo ou ir na câmara arbitral? Né? Então acho que é essa avaliação que quem tiver interesse em se usufruir, né, ou utilizar a câmara de arbitragem, é ter essa ciência, o valor, o custo de ingresso no processo na arbitragem.